Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal KS Advogados e seja muito bem-vindo você também que nos acompanha pelo nosso canal no Spotify, o KS Cast. O meu nome é Felipe Osmar Krieger e eu sou advogado da Krieger & Spengler Advogados Associados. Agora, no dia 27 de abril, nós comemoramos o Dia da Empregada Doméstica e nesta edição nós gostaríamos de esclarecer qual é a diferença e se é que existe uma diferença entre a empregada doméstica e a diarista. Então, se você tem curiosidade para saber quais as diferenças entre essas duas profissões, acompanhe o vídeo até o final. Será que existe alguma diferença entre a empregada doméstica e a diarista? Existe sim, e no episódio de hoje nós vamos ver as principais diferenças entre essas duas profissões. Tanto a empregada doméstica como a diarista são profissões que se assemelham muito, pois ambas visam tratar de serviços como a limpeza em geral no ambiente doméstico. E por isso há muita semelhança entre essas duas profissionais. Com a edição da Lei Complementar número 150 de 2015, passou a ser mais pacífico a distinção entre a empregada doméstica e a diarista. Isso porque antes da Lei Complementar número 150, não havia como distinguir entre essas duas profissionais, pois ambas trabalhavam no ambiente doméstico e visavam produzir serviços de limpeza em geral. Agora, com a Lei Complementar número 150 de 2015, ficou pacificado que a diarista que trabalhar no ambiente residencial por mais de 2 dias da semana, ou seja, a partir de 3 dias da semana, ela vai ser considerada uma empregada doméstica. Sendo considerada, então, uma empregada doméstica, a profissional ela vai possuir direitos de cunho trabalhista, como, por exemplo, o salário, as férias, o 13º, o recolhimento do INSS, o recolhimento do FGTS e também a multa em caso de rescisão do contrato de trabalho e outras séries de direitos que essa profissional, a empregada doméstica, por ser regida então por esse regime que é considerado um contrato de trabalho, ela vai ter uma série de direitos trabalhistas. E a diarista então, Felipe, não vai ter nenhum direito? Realmente, a diarista não vai possuir direitos no que diz respeito aos direitos trabalhistas, como a empregada doméstica. E por que isso? Porque o trabalho da diarista ele é equiparado a um trabalho autônomo. E como o trabalho autônomo, todo trabalhador autônomo, ele que é responsável, então, pelo pagamento do INSS, pela organização do trabalho dele para que ele possa tirar alguns dias de férias, de descanso. Então, a diarista, ela não vai ter essa equiparação com um trabalhador. Ela não vai ser equiparada a um empregado, pois ela vai ter então a autonomia, ela é autônoma. E o que ela vai ter direito então é de receber pelo serviço que ela prestou, normalmente que é pago por uma diária ou por um período de tempo ou por um trabalho que ela realizou na residência. Mas digamos que a sua situação seja um pouco diferente. Você recebe diariamente pelo trabalho que é prestado, mas esse seu trabalho ele ocorre mais que 2 vezes na semana. Nesse caso, então, o senhor ou a senhora vai ser considerado um empregado doméstico e vai poder então buscar os seus direitos trabalhistas através de uma ação em que buscará reconhecer esse vínculo de emprego. Mas antes de nós ingressarmos com uma ação trabalhista, é preciso observar alguns detalhes,
para verificar se você de fato é um empregado doméstico. Vamos verificar então o que diz o artigo 1º da Lei Complementar número 150 de 2015. Diz o seguinte: ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial desta por mais de 2 dias à semana, aplicando-se o disposto nessa lei. Então aqui nós temos o conceito do empregado doméstico e é necessário então que nós observemos alguns detalhes que são primordiais para o reconhecimento do contrato de trabalho, então para que seja considerado uma empregada doméstica. O primeiro ponto é que diz respeito à continuidade desse trabalho. Não adianta, por exemplo, você trabalhar uma semana, 3 vezes na semana e depois, durante o seu contrato de trabalho ou a sua prestação de serviços, isso nunca mais ocorrer. É necessário que haja uma continuidade nessa prestação dos serviços superior, então, a 2 vezes na semana. Não é possível reconhecer uma relação de emprego se isso ocorreu esporadicamente e eventualmente uma vez durante toda a contratualidade. Outra situação que é necessário observar é a subordinação. A empregada doméstica, então, deve observar as ordens do empregador. Se caso você tenha autonomia, por exemplo, é sua obrigação fazer a limpeza da casa, mas você pode fazer essa limpeza em 1 hora, pode levar 5 horas, pode ir na segunda, pode ir na quarta, pode ir na sexta. Então, você tem autonomia, você não é subordinada diretamente ao empregador. Outra situação é que esse trabalho ele não pode ser voluntário. Esse trabalho deve ser de forma onerosa, deve ser recebido o salário, então, para ficar comprovada a relação de emprego. E também é necessário que esse serviço seja prestado de forma pessoal. Não é possível que você encaminhe outra pessoa para fazer o seu serviço na residência. Por exemplo, hoje eu não vou poder ir lá fazer a faxina, vou pedir para minha irmã, vou pedir para o meu irmão ir lá, ele vai lá, vai limpar a casa e está tudo certo. Se isso for permitido, aí não fica caracterizado uma relação de emprego. E também uma das situações que é muito importante para o empregado doméstico é que no local do trabalho não pode ter serviços que possuam finalidade lucrativa. O lugar que você trabalha, por exemplo, se fosse uma fazenda e seja sua obrigação lavar a roupa dos funcionários da fazenda e fazer a comida dos empregados, você deixará então de ser uma empregada doméstica e passará então para a situação de uma empregada rural, o que já é mais benéfico, pois a empregada doméstica possui alguns direitos, algumas peculiaridades diferentes da empregada rural. Outra situação, se por exemplo você trabalhasse em uma residência que possui junto à residência um comércio em anexo à residência, e você precisa fazer também a limpeza desse estabelecimento comercial. Nessa situação, então, você deixa de ser uma empregada doméstica e pode ser considerada, então, uma trabalhadora urbana, regida pela CLT. E aí também existem alguns direitos a mais que são diferentes da situação da empregada doméstica. Por isso, então, para ficar caracterizado um contrato de trabalho de empregado doméstico, não pode ter finalidade lucrativa no seu local de trabalho. E por fim, para ficar caracterizado a relação de empregado doméstico, é necessário que você preste os serviços para uma pessoa física ou para uma família. Se você prestar serviços para uma pessoa jurídica,
Isso então não é um contrato de empregado doméstico. Ele vai ser um contrato de trabalho urbano ou rural, né? Mas não vai ser considerado um empregado doméstico porque está ausente o requisito da pessoa física ou da família. Se você preencheu todos esses requisitos, você é então um empregado doméstico e você vai poder então buscar os seus direitos trabalhistas através de uma ação judicial. Lembrando também que, além desses requisitos, é necessário que o serviço seja prestado por mais de 2 vezes na semana na mesma residência. No episódio de hoje, nós vimos as principais diferenças entre a empregada doméstica e a diarista. E se você achou esclarecedor essas informações, lembre de compartilhar também com seus amigos e familiares. Assim todo mundo fica bem informado. Lembre também de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like no vídeo para que essas informações possam alcançar muitas pessoas. Nos acompanhe aqui nas redes sociais, pois toda segunda e sexta-feira nós estamos por aqui compartilhando conhecimento. Um forte abraço e até a próxima!